No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como é que vocês conseguem modificar e manipular listas utilizando patterns dentro do Grasshopper. Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Seguinte, nesse vídeo aqui eu tava pensando em você que tá aí do outro lado da tela, que tem uma grande dificuldade em manipular lista dentro do Grasshopper. Nesse vídeo aqui eu quero apresentar a vocês os patterns. Com os patterns a gente consegue fazer divisões e manipulações de listas dentro do Grasshopper. E eles são muito simples de utilizar e existem diversos componentes que podem nos ajudar a gerar esses patterns para a gente fazer divisão de listas. Tá bom? Então, olha só, se tu tá aqui e tu é interessado em arquitetura, engenharia, tecnologia e programação, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui. E também, deixa o teu like, tá? O like ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o vídeo, sugestão, colaboração, crítica, seja o que for, cara, a nossa caixinha de comentários ela é aberta, tá bom? Vocês podem comentar o que vocês quiserem, que a gente sempre lê, a gente sempre responde. E também, além aqui do nosso YouTube, a gente tem o Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e também é o nosso principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela. Tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo. Pra gente começar esse vídeo, eu quero fazer antes uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem código binário? Vocês conhecem isso? Se vocês não conhecem o que é código binário, basicamente código binário é uma sequência de caracteres 0 e 1 e a sequência deles, a combinação deles, gera código, ok? E o que é isso? Gente, basicamente, essa sequência de 0 e 1 é o que o teu computador ou computadores ao redor do mundo estão lendo e processando essa sequência e transformando no que a gente vê hoje que é computador. Nesse display que eu tô vendo aqui para eu gravar a minha tela para botar no YouTube, vocês no celular olhando esse vídeo, no computador, mandando mensagem, WhatsApp, seja o que for. Lá atrás, bem lá atrás no computador, lá no background, ele tá lendo 0 e 1. Tá, mas Léo, por que isso é importante? É importante, tá? Porque esse 0 e esse 1, toda a base de construção desses patterns dentro do Grasshopper. E galera, o que é esse 0 e esse 1 então dentro do Grasshopper? Olha só, lembrem disso agora, prestem muita atenção nisso agora. Tudo que for 0 significa falso. E tudo que for 1 significa verdadeiro. Tá bom? Então 0 é falso e 1 é verdadeiro. E em cima dessa pequena lógica, dessa pequena regra, digamos assim, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito eficiente com listas dentro do Grasshopper. Ó, eu vou dar o exemplo mais simples. Eu vou fazer uma lista aqui com um painel e eu vou fazer uma lista de nome, letra, seja como for. Eu vou colocar o seguinte, 2022, parametrizado, vou colocar Grasshopper, vou colocar aqui, ó, meu nome, Leonardo, vou botar YouTube, vou botar aqui, ó, sei lá, uns símbolos e eu vou botar o nome dos meus cachorros, Rino e Ares. Olha só, isso aqui, para ele ler como uma lista, eu vou botar botão direito, Multiline Data, para ele ler que isso aqui, ó, é uma lista com 8 valores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o seguinte, pra gente começar a utilizar essas lógicas, tá? Do patterns, desse verdadeiro e desse falso dentro do Grasshopper, eu vou mostrar pra vocês o componente mais básico de manipulação e, nesse caso, divisão de listas. Ele se chama dispatch. Esse aqui, ó. Dispatch. O que o dispatch ele faz? O dispatch ele pega uma lista de valores e ele divide essa lista de valores no padrão que a gente fornecer pra ele, tá? Então, olha só. Ele pede dois inputs básicos. A lista e o P, que é o dispatch pattern. E vocês podem ver que ali, ó, ele já diz, ó, true e false. Vamos aos poucos, olha só. Primeira coisa, a lista. Eu vou colocar essa minha lista aqui. Quando eu coloco a lista, ele já fica branco e ele já está processando. Por quê? Porque aqui no pattern, ele já tem essa divisão pré-estabelecida quando tu pega o componente. E tu vê, ó, que o padrão dele é true e false. True e false. Se a gente colocar aqui, ó, no output A, a gente vai ter alguns desses dados e no B a gente vai ter o resto dos dados. Olha só, eu vou pegar um painel para a gente analisar o output A e o nosso output B. Seguinte, vocês viram, ó, que ele pegou essa nossa lista e ele dividiu em A esses aqui e em B esses aqui. E vocês conseguem me dizer qual que é a lógica de separação dessa lista? Qual que é a lógica? Aqui nesse output ele está colocando true e false. Quando a gente coloca essa lista aqui e a gente põe esse padrão true e false, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar essa lista, ele vai ver, ó, o primeiro aqui é true, então ele vai passar pro A. O segundo é false, então ele vai passar pro B.
O terceiro, ó, true, false, o próximo é true, porque vai repetir a lista. Então, ó, true vai passar pro A, o próximo é false, vai passar pro B. E galera, seguindo essa lógica de true, false, ele vai pegar e dividir essa lista no dispatch. E o seguinte, se vocês lembram, true e false, eles são exatamente true é 1 e false é 0. Sempre se lembrem disso. Por quê? Porque alguns componentes no Grasshopper vão dar essas informações aqui, de 0 e 1, não true e false, que é o que eu quero mostrar para vocês em seguida. Mas olha só, a gente pegou e alimentou então esse padrão true, false. E ele separou, ó, 2022, Grasshopper, YouTube, Rhino. Depois, parametrizado, Leonardo, os símbolos e Ares. Então tu vê que ele fez tipo um verdadeiro, falso. A gente pode alimentar esse componente com outros padrões. Se a gente vier aqui, ó, no painel e colocar, por exemplo, false e depois true, e sempre importante, ó, multiline data, e agora passar esse padrão para cá, ele vai fazer o inverso, né? Ele vai começar com false e depois com true. Mas se a gente fizer o seguinte, ó, false, true, true. Olha que interessante, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seguinte, ó, é falso, true, true. Então, ó, primeiro isso aqui, falso, então ele vai vir para cá, e depois, ó, é true e true. Então ele vai pegar esses dois e passar para cá. Depois, falso, true, true. False e true. Então, ele faz uma divisão não igual. Essa lista aqui, ele tem mais caracteres do que essa lista aqui. Essa lista aqui é a lista de verdadeiro e essa lista aqui é a de falso. Então a gente pode brincar com esses padrões. A gente pode brincar muito. Eu posso colocar quantos eu quiser, ó. False, true, true, eu vou colocar false, depois false de novo, depois true. Ó, ele separou a lista nesse padrão. Se a gente for contar aqui, ó, ele vai separar ela exatamente do jeito que a gente quiser. Só que olha só, aí que vem a grande coisa. Como eu tinha falado, false é igual a 0 e true é igual a 1. Então, se vocês pensarem, se eu colocar aqui então esses números 0 e 1, ele também lê. Porque lá dentro do componente, ele vai entender que o quê? Que isso aqui é um booleano. Galera, esse 0 e esse 1 são booleanos, tá? Verdadeiro e falso. E a gente tem esse tipo de dado dentro do Grasshopper, que ele é aquele hexágono com aquela bolinha cortada ao meio, uma parte preenchida e outra não. Inclusive, uma curiosidade, muitos aparelhos eletrônicos, ele tem o botão de on e off, e ele tem o on, que é um risquinho, e o off, que é o 0. Isso tem a ver com booleano, ligado ou desligado, tá bom? Então fica aí essa curiosidade para vocês. Então, a gente pode brincar com os números, ó, 0, 1, 1, 0, 0. Foi lá, ó, separou a lista. Claro, é sempre importante que a gente tenha muito mais valores do que a gente está colocando aqui o nosso padrão. Mas a gente pode brincar, ó, 0, 0, 1. Ó, 0, 0 e 1. Aí ele foi lá e foi repetindo. Se eu colocar aqui, ó, 1, 1, 0, ó, agora ele fez isso aqui. Se eu botar 1, 0, 1. É a mesma coisa que o outro, né? 1, 0, 1. Tá, só que, Léo, seguinte. Ok, tu tá pegando aqui, separando esses textos e tal. Como é que eu uso isso aqui no Grasshopper? Como é que eu uso isso aqui numa modelagem? Aí que vem a coisa legal. Olha só, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero pegar uma coisa muito simples, muito simples. Eu quero pegar aqui, ó, uma superfície, tá bom? E eu vou querer dividir ela em vários quadrados, em subsuperfícies. A gente vai usar o isotrim para isso. E eu quero fazer um padrão nessa superfície. Digamos que isso aqui é uma fachada, tá bom? Eu quero fazer um padrão dentro dessa fachada. E eu vou usar os patterns para a gente criar esse padrão. Digamos, eu vou ter aqui, ó, todos esses meus quadrados, essas minhas subsuperfícies, e eu vou dizer aqui o seguinte, ó. Eu quero que ele faça um padrão tipo xadrez, ó. E aí a gente consegue criar esse padrão utilizando os patterns. Vou mostrar para vocês. Olha só. Vou vir aqui, ó, fazer uma linha bem simples. E aí eu vou pegar ela e vou extrudar para cima. Eu vou dar um explode para ela se transformar numa superfície. E eu vou referenciar ela no meu Grasshopper. Padrão, né, gente? Isso aqui não tem muita complicação. Agora eu vou dividir ela. Eu vou usar o isotrim. E eu vou usar o divide domain para a gente dividir ela. Divide domain ao quadrado, muito importante. E eu vou usar essas mesmas divisões, não importa agora. Só que aí que vem a coisa legal. Se eu pegar essa minha lista, tá bom? Isso aqui é uma lista, ó, de subsuperfícies. E passar pelo dispatch, olha que legal. Vou pegar aqui, ó. Passei. Agora eu vou usar um surface só pra gente visualizar. Olha isso aqui. Olha que massa. Ele dividiu uma fileira assim, no verdadeiro, e outra fileira no falso.
Só que a gente pode agora brincar com esses padrões. A gente não precisa nem fazer aquele dali que é xadrez. A gente pode brincar com os números. Por exemplo, vou vir aqui, ó, colocar o painel e vou colocar 001. Botão direito, multiline data, muito importante. E vou botar no meu dispatch. Olha só. Deixa eu dar um hide nisso tudo. Olha só agora o que a gente tem. Só usando esse padrão do dispatch. 001. Isso é muito legal. A gente pode brincar muito, muito com isso. Ó. Vou botar 0100. Ó, outro padrão. Vou colocar 110. Então vocês podem brincar com esses padrões aqui, utilizando o dispatch, um componente muito simples que faz essa divisão de listas. Só que, galera, isso aqui é muito legal. Só utilizando esse painelzinho aqui e brincando com os números já é sensacional. A gente consegue chegar em muitos padrões, de verdade. Dá pra fazer muita coisa, tá? Garanto pra vocês que vocês podem, assim, não perder tempo, mas vocês vão ficar muito tempo aqui só colocando esses números e assim, ó, vocês vão achar diversos padrões que são muito interessantes. Só que olha só, o dispatch, ele não funciona só pra gente fazer essa divisão mais, digamos assim, consciente. A gente que tá indo ali colocando, ó, é 0, 1, 0, 0. Não. O dispatch, ele serve pra gente fazer essa separação das listas, no que é verdadeiro e no que é falso. Beleza, já entendemos isso. A gente consegue, então, dar esses padrões aqui de 0 e 1, ou verdadeiro e falso, e ele faz essa divisão. Beleza, entendemos. Só que, galera, o dispatch, ele também pode separar essa superfície, nesse caso, ou os objetos, a partir de uma lógica. Vem comigo, eu quero criar a seguinte situação com vocês. Eu vou ter aqui essa minha superfície, que vocês estão vendo, e eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar um ponto nessa minha superfície, e eu quero que, a partir desse ponto, ele calcule qual que é a distância dessas placas, e eu quero que ele faça a seguinte coisa. Eu quero pegar só superfícies que estão até 5 metros de distância desse meu ponto. Se essa linha aqui, que está mais para cá, estiver a 12, ela já está fora do meu limite que eu coloquei, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue separar as superfícies que estão próximas das que estão perto. E a gente consegue fazer isso utilizando patterns e utilizando o dispatch. Eu vou mostrar para vocês. Vou vir aqui, a gente tem a nossa superfície, tá? Eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Vou referenciar ele no meu Grasshopper. Point, botão direito, set one point. E aí, olha só, primeiro de tudo, eu vou ter que ver a distância desse ponto até a superfície. Eu vou usar o componente pull point. Esse pull point, ele pega uma geometria e puxa um ponto até essa geometria, qualquer geometria que seja. Ele pede o ponto, é esse aqui, e a geometria são essas minhas superfícies. Muito importante a gente ver aqui, ó, botão direito e tirar essa opção closest only, que ele vai fazer para todos, não só aquela que está mais próxima. E aí, galera, quando ele puxa, deixa eu colocar aqui, ó. Quando ele puxa esse ponto, tá, para essas superfícies, ele também nos dá a distância. Olha aqui, ó. Essa aqui é a lista de distância. É a distância que esse ponto percorreu até a superfície nessa lista. Vocês viram que a gente tem vários valores. 8, 7, 6, 4, 3. Provavelmente 3 são esses que estão mais próximos aqui, né? Mas a gente tem várias distâncias. Várias. O que eu queria? Eu queria aquelas distâncias que estejam até tal valor. A gente consegue fazer uma lógica em cima disso. Se eu quero que as superfícies estejam até, por exemplo, 5 metros de distância, o que eu quero? Eu quero todos os valores que estejam abaixo de 5. Imagina que isso aqui é a nossa linha numérica, tá? Aqueles que estão abaixo de 5. Então a gente vai ter 2, 3, 4, 1. E eu não quero aqueles que estejam acima de 5. 6, 7, 8. Eu não quero esses. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um teste que é checar se esse valor aqui é menor do que 5. Porque se ele for menor que 5, é o valor que eu quero. É a superfície que eu quero. E aqueles que forem maior do que 5, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 8, não é o que eu quero. Então a gente consegue fazer um pequeno teste. Então eu vou usar um componente que checa se um valor ele é menor do que outro. Ele se chama smaller than. O smaller than, a gente fornece um primeiro valor e checa se esse primeiro valor é menor do que o segundo valor. Então a gente colocou que a gente quer aqueles que estejam abaixo de 5 metros. Esse valor que eu quero ver se está no limite, e são esses valores aqui da distância que eu quero checar se são menores do que 5. E aí, olha só, ele vai nos dar aqui de output false e true. Por quê? Porque, olha só, 8 é menor do que 5? Não, então isso aqui é falso.
3 é menor do que 5? É, então isso aqui é true. E aí, galera, utilizando essa lógica aqui, esse pattern, a gente consegue dividir a nossa lista de superfície. Então agora, olha só, deixa eu dar um hide nisso aqui tudo. Agora a gente tem aqui no A só aquelas que estão mais próximas e aquelas que estão mais longe. Olha aqui, próximo e longe. E se a gente mudar esse valor, ó, por exemplo, 3, agora são só aquelas muito próximas mesmo. E se a gente vier aqui, ó, e mover o ponto, ele vai se atualizando. Isso aqui também é um pouco da lógica de ponto a trator. Vocês podem ver que a gente consegue utilizar o dispatch junto com uma lógica dentro do nosso algoritmo. E que lógica foi essa? Pegar o ponto, puxar até a superfície e ver se essa distância que ele percorreu é menor do que um valor que eu coloquei aqui. Se for menor, ele me gera essa lista aqui de booleanos, de verdadeiro ou falso, e com ela a gente consegue separar. E pessoal, tem muitos componentes que checam essas coisas. Se um valor é menor do que outro, se um ponto está dentro de um sólido ou não, se um ponto está próximo de alguma coisa ou outra, se o ponto está dentro de uma curva ou não, se o sólido está colidindo ou não. Tem muitos componentes dentro do Grasshopper que nos dão essa possibilidade de manipular essas listas e dividir elas a partir de uma lógica que a gente quer escolher. Então, não só fazer os padrões legais, a gente também consegue utilizar a lógica com o dispatch. Então, não só utilizar o patterns para fazer padrões legais, interessantes, a gente também consegue utilizar eles de uma maneira mais lógica para dividir essas nossas listas. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse assunto de patterns e o uso deles com o dispatch e também com uma lógica tenha dado assim alguns insights, né, para vocês. E eu garanto que esse entendimento ele é muito importante. E é com esse entendimento, ainda que simples, que possibilita vocês a fazerem diversas manipulações de listas dentro do Grasshopper. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo e também qualquer dúvida, comentem que a gente vai responder vocês. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @parametrizado, porque é lá onde a gente vai conversar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Até mais!